Nós queremos, neste momento, cumprimentar a todos os irmãos, todos os alunos, todos os participantes deste nosso abençoador canal que está transmitindo e vinculando as aulas de escatologia do pastor Danilo, que também são vinculadas no blog Aulas Escatologia Pastor Danilo, blogspot.com.br. Nós, na aula de hoje, iremos tratar o assunto dos julgamentos. Sabemos que não é um julgamento, mas terá alguns julgamentos. E quando falamos de julgamento, nós estamos falando dos juízos, não de juízos. E também não estamos falando do tribunal de Cristo, mas dos julgamentos que estão reservados para alguns grupos, como o julgamento de Israel, ou dos judeus, ou de Israel, não é? Julgamento das nações, ou gentios, julgamento dos anjos decaídos, não é? Julgamento dos ímpios, não é? Que são esses julgamentos que estarão ocorrendo. E também, dentro desse contexto, claro, entra o julgamento do trono branco, não é? Que é o juízo final, o julgamento final. Mas vamos ler dois textos, ou melhor, um texto que será lido para dar início ao estudo e o outro texto que nós estaremos lendo no transcorrer. O primeiro texto que nós vamos ler, ele se encontra no livro do profeta Daniel. Não é? Agora nós podemos novamente voltar lá ao profeta Daniel. Daniel então está falando, eu continuei olhando, no Daniel capítulo 7, Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Esse trono e esse contexto imediato deste versículo é referente ao trono branco. Trono esse que está suspenso. Lá em Apocalipse, João fala que não foi encontrado lugar para ele. Ele ficou suspenso entre céus e terra. Esse trono, ele tem chamas de fogo que saem da frente dele e vão como um rio, certo? E as rodas dele também são fogo ardente. Esse trono está também suspenso. Ele não está numa plataforma, mas ele também está suspenso, certo? E esse trono, ao redor dele, tem tronos, significando o local aonde estará a igreja, que no juízo ou no julgamento do trono branco, ela será como aqueles que fazem parte num juízo ou num julgamento terrestre, um julgamento terreno, um julgamento civil, por exemplo, um julgamento judicial, fazem parte do contexto do júri, né? Aquele júri especial que está ali sempre dando suporte para as decisões e para o apoio, né, judiciário da decisão final do juiz, não é? Então, a igreja estará ali como coadjuvante no julgamento do trono branco. Porém, ela irá exercer um juízo, ela irá exercer um julgamento. Terá um julgamento que ela estará efetuando e estará sendo a que vai julgar. Esse julgamento são dos anjos decaídos. Os anjos decaídos são aqueles anjos que caíram, são aqueles anjos que na queda de Lúcifer eles caíram, tornaram-se os principados e potestades que estão no ar. Esses anjos decaídos serão julgados pela igreja. A igreja, que foi muitas das vezes
perseguida e muitos foram até afligidos nessa batalha espiritual que existe nos ares, esta igreja, que é a representante de Deus, que é a embaixadora de Cristo na terra, é que estará julgando esses anjos decaídos. Também o outro julgamento que irá ocorrer no trono branco, lembrando que o trono branco, o julgamento do trono branco, irá ocorrer após o milênio, após o período de 1000 anos, que então ocorre o julgamento do trono branco, né? Após a segunda ressurreição, que é um assunto que iremos ainda tratar em outra aula sobre a questão das ressurreições, mas após a segunda ressurreição, aí vem o julgamento do trono branco, e este julgamento será um julgamento para julgar os ímpios, julgamento de todos aqueles que foram ímpios, que compõem todos aqueles ímpios que são contrários, que foram não se adequaram, que se revoltaram, se rebelaram e se posicionaram contra ao contexto, ao projeto e ao propósito e ao reino de Deus nessa terra. Então, esse julgamento no branco é para julgar os ímpios. Agora, o julgamento das nações, que está registrado lá em Mateus capítulo 25, que ele separará os bodes das ovelhas, não é? Em outras versões, o cabrito das ovelhas. Então, e também Zacarias fala o julgamento dos meus irmãos, não é? Então, esses são as nações gentílicas, ou seja, o julgamento dos gentios e nações gentílicas, nações que circundeiam a Israel, e são as nações que confrontam a Israel e guerreiam contra Israel e se opõem a Israel e se opõem a Deus e se opõem a Yahvé. Essas nações consideradas nações gentílicas serão então os povos gentios julgados que momento? Após o término da grande tribulação. Após o término da grande tribulação, antes do início do reino milenar, ocorre então esse julgamento. Esse julgamento não tem um local específico, mas toda identificação ele será na terra, porque Cristo estará na terra, pisará a planta dos pés lá no Monte dos Oliveiras, estará na terra para dar, depois que venceu o anticristo, venceu o falso profeta, venceu a todo aquele contexto de guerra lá do Armagedon, então agora está na terra, e ali, então, na sequência dos acontecimentos, ocorre o julgamento das nações gentílicas. Um outro julgamento que haverá de ocorrer também nesse período será o julgamento dos judeus, ou o julgamento dos israelitas. E aí nós temos um outro texto que nós vamos ler agora, que está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículos 35 a 38, que diz assim: E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, disse o Jeová. E vos fazei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão
e sabereis que eu sou o Senhor. Os julgamentos, nesse julgamento de Israel, os judeus que não se renderam, que não se voltaram, que não se converteram, mesmo com o juízo agrisalhador da grande tribulação, esses irão ser condenados. Não entrarão no milênio, não entrarão na terra de Jerusalém, não gozarão do reino que está reservado. Agora, os judeus que morreram como mártires, a obra deles, a fé deles de entregar e morrer como mártires, derramar o seu próprio sangue pelo Messias, os justificará, e eles serão absolvidos e entrarão no milênio. Terão esta herança, terão esta oportunidade e entrarão no reino milenar. Então, esse julgamento de Israel é também um julgamento que irá ocorrer nesse mesmo período próximo, então, ou anterior ao julgamento das nações. Ocorre o julgamento de Israel, mas é no mesmo período. Então, depois é que vai vir o julgamento depois dos 1000 anos. Aí temos, então, como já falamos, o julgamento do trono branco, que irá julgar todos os ímpios da face da terra, e também o julgamento, nesse momento, lá no trono branco, também ocorrerá o julgamento dos anjos decaídos. Então, esses são os julgamentos que estão reservados para ocorrerem. Em outra aula, nós então estaremos tratando sobre tribunal de Cristo, que não é um julgamento, não é? Porque o crente, o vencedor, o vitorioso, o salvo, não será julgado, mas será avaliado, será uma avaliação das suas obras, não é? Então, o tribunal de Cristo é assunto para uma outra aula. E aí nós estaremos entrando, então, no tribunal de Cristo e outros assuntos que estaremos transcorrendo dentro do nosso contexto, nossas aulas. Nós queremos agradecer a todos que participaram conosco e fique ligado, participe conosco, aprendendo cada vez mais nas aulas de escatologia com o pastor Danilo.